Nos últimos dias, a gente tem visto títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, os pré-fixados pagando mais de 15% ao ano e os indexados à inflação pagando IPCA em mais de 10% ao ano. É claro que essas taxas, essas rentabilidades enchem os nossos olhos e dá vontade de sair comprando todos os títulos que a gente vê pela frente. Mas a pergunta que fica é, será que basta olhar para a rentabilidade antes de investir? Ou a gente precisa considerar outros aspectos importantes também? Se você quer aproveitar essas taxas de juros altos para investir na renda fixa, mas sabendo exatamente o que você está fazendo, sem correr muito risco, então esse vídeo aqui é para você. Nele eu vou te mostrar 9 alternativas, 9 opções, 9 títulos de renda fixa que estão pagando taxas de juros bem interessantes e também vou te mostrar outras coisas que você precisa analisar antes de investir nesses títulos de renda fixa. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou economista, consultor e analista de investimentos credenciado na Comissão de Valores Imobiliários e também sou sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma consultoria de investimentos e hoje a gente cuida de mais de R$1 bilhão de patrimônio dos nossos clientes. Eu vou dividir esse conteúdo aqui em 3 partes para ficar mais didático, para ficar mais fácil para você compreender. Primeira parte, eu vou mostrar para você os 9 títulos que têm uma boa rentabilidade e tudo mais que você precisa olhar antes de investir. Na segunda parte, eu vou te mostrar o retorno financeiro desses títulos e tem um aspecto aqui muito importante que você pode deixar muito dinheiro na mesa se você não entender bem, se você não olhar com muito cuidado. E por fim, na terceira parte, eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos, também, a parte de renda fixa, tudo que você precisa levar em consideração na hora de montar a sua carteira de investimentos, especialmente aqui na parte de renda fixa. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Vamos começar então pelos 9 títulos de renda fixa e tudo que você precisa olhar antes de investir nesse tipo de ativo. Primeira coisa que eu faço quando eu vou selecionar ativos de renda fixa é fazer um filtro pelo indexador. No caso aqui, eu selecionei 3 ativos indexados pela inflação, 3 ativos pré-fixados e 3 títulos pós-fixados. Veja só que são todos títulos de crédito privado. São títulos emitidos por empresa, títulos de dívidas de empresa que eu estou comprando em troca de receber uns juros. Eu selecionei aqui um CRI da Salta, um certificado de recebível imobiliário da Salta, uma debênture da Enalta e um CRA da Vamos. Esses 3 aqui completam o trio da renda fixa indexada à inflação. Um CRI da ASA, uma debênture da Origem Energia e uma debênture da Enalta, completando o trio aqui da renda fixa pré-fixada. E um CRI da Trisul, um da Moura Debex, não sei como pronuncia exatamente, e um CRI da JSL, completando aqui o trio de ativos de renda fixa pós-fixado. Vamos olhar agora para a rentabilidade desses títulos aqui indexados à inflação. O CRI da Salta, o que paga mais, está pagando IPCA mais 8,05 a 8,45. Ah, Gabriel, e essa diferença? 8,05, IPCA mais 8,05 ou IPCA mais 8,45? É aqui que mora uma coisa muito importante, que é a taxa, a comissão que o assessor te cobra. Se você é atendido por um escritório de assessoria ou até mesmo pelo gerente do seu banco, ele provavelmente vai colocar essa taxa mínima, 8,05. Se for uma consultoria de investimentos, que é remunerada pelo modelo fee-based, certamente ele vai colocar a taxa máxima 8,45, porque nesse modelo a gente não recebe comissão. Então aqui você vai ver na próxima planilha que eu vou te apresentar o resultado, o impacto disso no longo prazo nos seus investimentos. Mas o que você pode olhar é que o mais alto aqui, que é o CRI da Salta, está pagando IPCA com a taxa máxima 8,45 e o que está pagando menos aqui é o CRA da Vamos e está pagando IPCA mais 7,15%. Os pré-fixados estão pagando aqui o CRI da DASA de 14,35 a 14,75, a mesma lógica, se você é atendido por assessoria de investimentos ou por uma consultoria de investimentos, você pode ter aqui até 14,75. E os pós-fixados pagando aqui CDI mais 0,80 até 1,20, que está pagando mais, que é o CRI da Trisul, CDI 0,80, se 0,80 provavelmente se você for atendido por um gerente de banco ou por um assessor de investimentos, e 1,20 se você for atendido por uma consultoria de investimento. A segunda coisa que você precisa olhar é o vencimento. Lembrando aqui que quanto mais longo o prazo, mais você deve exigir de juros, Essa é a lógica. Se eu estou emprestando dinheiro por um prazo maior, ainda mais que ao longo desse caminho algo pode acontecer com essa empresa, então eu estou tomando mais risco, logo eu tenho que exigir uma taxa de juros maior. Lembrando que esses títulos aqui só têm liquidez no vencimento. Você pode até sair no meio do caminho
Só que você pode sair eventualmente com mais ou com menos, né? E aí você tem que ter liquidez, você vai ter que oferecer seu título no mercado secundário, vai precisar ver se tem gente querendo comprar esse título e dependendo da oscilação dos juros, da marcação a mercado, que eu já vou explicar mais à frente, você pode sair com uma taxa maior ou menor do que você contratou. Esses ativos aqui de emissão privada, de crédito privado, diferente dos títulos de emissão bancária, como CDB, LCA, LCI, que tem a cobertura do FGC, esses daqui não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, que é aquela cobertura de até 250 mil por CPF e por instituição, por emissor ou por conglomerado de emissores, limitada até R$1 milhão em 4 anos. Então, né, você pode ter essa cobertura, essa garantia a mais do FGC quando você investe em títulos de emissão bancária. Nesse caso aqui não tem, porque são títulos de emissão privada, emitidos por empresas. Logo, aqui a gente deveria exigir mais juros também quando a gente compara com o CDB ou com uma LCI, por exemplo, ou uma LCA, por exemplo. O rating, e aqui tem uma coisa super importante, que é o rating. Veja só que todos esses daqui, todos esses títulos, têm A mais, no máximo um A menos aqui. E aqui é super importante, porque o rating, a avaliação de crédito, ele está dizendo que a empresa ela tem solidez, ela é uma empresa que tem maior capacidade em te pagar. Por isso que você tem que ter cuidado quando você olha esses títulos que estão pagando 15% ao ano, 16% ao ano, IPCA mais 10% ao ano. Você precisa ver, né, o balanço dessa empresa, analisar a empresa, conhecer o negócio para assumir um risco desse, porque você está tomando muito risco ao emprestar dinheiro para uma empresa que tem um rating muito baixo, que tem uma nota de crédito muito baixa, que tem uma avaliação muito ruim. Isso aqui é risco na veia, né? E aí falar renda fixa não tem risco. Às vezes é mais arriscado você investir na renda fixa, num título de um emissor com um risco muito alto, do que você investir na renda variável. Com certeza. Ela vai variar, mas não tem o risco de default. Aqui você tem o risco de default, de quebra. Basta a gente lembrar o que aconteceu, né? Rodovias Tietê, que aconteceu nas lojas americanas. Tributação. Tributação, você precisa olhar também esses títulos são isentos. Tanto essas debêntures de infra, né, infraestrutura, essas CRA e CRI, são todas isentas de imposto de renda. Isso daqui é uma vantagem muito grande, principalmente nesses títulos que são indexados à inflação, IPCA, que paga mais essa taxa, explode ao longo dos anos, né, gera um resultado muito bom para o investidor. A marcação a mercado, e aqui é algo bem importante, eu fiz até um vídeo explicando em mais detalhes como funciona a marcação a mercado. Eu vou deixar o link aqui para você, aliás, o link vai aparecer aqui para você olhar com calma, mas a lógica e resumo da marcação a mercado é que quando os juros sobem, né, estão em trajetória de alta, os títulos são precificados para baixo. E o contrário também, quando os juros estão caindo, os títulos, né, o preço de mercado, valor de face dele, sobem. Então ele não segue em linha reta. Se você ficar com ele desde o momento que você compra até o vencimento, você vai ganhar exatamente o que você contratou. Então, contratei aqui 14,75% ao ano. Então, você vai ganhar isso ao ano se você levar até o final, até o vencimento dele. Vamos dizer que ele venceu lá em 2031. Você carregar ele de 2024 até 2031, quando você comprou até 2031, você vai ganhar exatamente o que você contratou. Só que ao longo desse caminho ele vai oscilando, um pouquinho às vezes para cima, né? Passa da linha reta, não vai na reta, ela vai numa oscilação. E aí, dependendo de como for, você pode sair com mais, se você sair antes, com mais ou com menos do que você contratou, a depender da variação da taxa de juros. Aqui a aplicação mínima, você vê que praticamente com R$1.000, R$1.100, até R$1.100, você consegue investir em todos esses títulos, e alguns poucos exigem que o investidor seja qualificado, que é um investidor que tem uma certificação de mercado financeiro ou que tem a partir de determinado valor, salvo engano aqui é R$1 milhão. Então R$1 milhão, se você tem a partir de R$1 milhão, você é considerado investidor qualificado e aí você pode investir em alguns títulos. Mas veja só, são apenas, né, o da debênture da Enalta, o CRI da Trisul e o CRI da Moura, do Bex, né, do Box, não sei exatamente, aqui deve ser francês esse nome aqui, então não sei pronunciar exatamente. Mas o restante você não precisa, qualquer investidor pode investir nos demais. Então, essas são as informações super importantes que você precisa considerar antes de decidir investir num título desse. Agora eu vou te mostrar a projeção, a diferença de projeção que tem de você investir, né, com uma consultoria de investimentos que vai te entregar uma taxa máxima, com uma assessoria ou com o seu banco que vai certamente entregar a taxa mínima. Eu já vou te mostrar isso, eu só preciso antes que você me ajude, deixando o seu joinha. Se você está gostando do conteúdo até aqui,
e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é super importante também. Tenho certeza que meus conteúdos vão te ajudar a você tomar boas decisões de investimento. Vamos lá. Esses títulos que eu coloquei agora, eles têm taxa mínima. Eu fiz aqui uma planilha com taxa mínima, considerando a taxa mínima e a taxa máxima. Vamos imaginar que você investiu R$100 mil em 10 anos. Olha só a diferença. Tem títulos que, nesse período, vão trazer uma diferença de 14.220, outros de 13.650, né? Debênture da Enalta, e assim vai, né? Então, mais de todos eles trazem uma diferença de R$100 mil investido em 10 anos, trazem uma diferença de mais de R$10 mil por título, de você entregando a taxa máxima em relação à taxa mínima. Se eu projetar isso para 30 anos e se eu colocar um valor maior, isso daqui vai ser muito maior ainda, né? Essas diferenças vão aumentando ainda muito mais. E se você quer ter uma consultoria dessa forma, que sempre te entrega as taxas máximas, alinhada aos teus objetivos, alinhada aos teus interesses, sem esse conflito de interesse de querer ganhar taxa, de ficar te entuchando, te empurrando produtos só porque entregam comissões altas, eu te sugiro, né, fazer uma avaliação de carteira com a nossa equipe, com o nosso time. A sugestão aqui para você agendar uma reunião, vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você falar com o nosso time de consultores, para a gente fazer uma análise gratuita, totalmente gratuita da sua carteira de investimentos e ver se você tem aí títulos que não fazem o menor sentido, que estão na sua carteira, né? COI, debêntures de emissores com grande risco de crédito, né? Com rating baixo. E se você paga muita comissão para isso, tudo isso a gente vai poder te ajudar se você agendar uma reunião com o nosso time para a gente avaliar a sua carteira. Beleza? Agora sim, vamos falar sobre como você pode montar a sua carteira de investimentos, também colocando esse tipo de título na sua carteira. Vamos lá. Eu vou colocar uma imagem aí na tela, você vai ver que essas são as nossas carteiras do meu patrimônio. A primeira coisa que a gente faz é alinhar a carteira ao objetivo do investidor. Então, nós temos aqui carteira de proteção, carteira de projetos, carteira de crescimento, carteira de renda, a depender do momento de vida, a depender, né, de qual é o interesse, de quais são os objetivos do investidor. Veja só que todas essas carteiras têm uma parte em verde. Essas partes em verde são renda fixa. A gente separa a renda fixa em renda fixa indexada pela inflação, a renda fixa pré e a renda fixa pós-fixada. Veja só que nessas carteiras nós dividimos uma parte de emissores de título privado ou de título de emissão bancária e uma parte de título de emissão do soberano, títulos do governo, aquele que é o menor risco de crédito de todos, porque o governo, em última análise, ele vai te pagar, né? Ele vai emitir moeda, se a situação fiscal estiver muito ruim, ele emite moeda e te paga. Então a gente analisa o perfil, os objetivos e determina o quanto, né, vai ter de títulos de emissão do governo, títulos do governo, e o quanto vai ter de títulos de emissão privada e emissão bancária. E dentro dessas carteiras, né, dentro da carteira de títulos de emissão privada e títulos bancários, a gente seleciona ativos com rating de crédito mais alto. Se você quiser colocar um ativo que tem um risco de crédito, uma nota de crédito muito baixa, um emissor muito arriscado, porque ele está pagando juros muito alto, que você faça isso com um percentual muito pequeno, se exponha muito pouco. Porque se tiver uma quebra, se ele quebrar no meio do caminho, acontecer lá como aconteceu com a Americanas, com a Rodovias Tietê, é que não leve seu patrimônio a uma queda muito drástica, muito grande, que você não consiga recuperar. Então não se exponha ao risco de quebra, ao risco de default. Não faça isso. Por isso que aqui nas nossas carteiras a gente controla muito, né, o risco, a volatilidade da carteira, tanto o risco de mercado, que é a volatilidade, quanto o risco de crédito também. Perceba que todas as carteiras são diversificadas e você, né, vai ter dentro de cada classe de ativo as subcategorias, como renda fixa, nós temos pré-fixada, indexada à inflação, pós-fixada, e dentro de cada uma dessas subclasses, nós vamos ter também as carteiras com a seleção dos ativos, que serão analisados individualmente. A gente vai fazer esse stock picking, né, selecionar os melhores ativos, considerando o retorno e também o risco, o rating dos emissores. Tudo isso você precisa levar em conta na hora de montar a sua carteira de investimento, né? Levar em consideração os teus objetivos, o teu perfil de tolerância a risco e essa diversificação toda que você precisa fazer na sua carteira de investimentos. Se você quer aprender melhor, se você quer entender mais como a gente faz, qual é a nossa filosofia aqui para montar a carteira e administrar a carteira dos nossos clientes, e que hoje, né, o patrimônio ultrapassa de R$1 bilhão, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com o meu curso Como Montar uma Carteira Vencedora, e lá eu vou te mostrar todos os pilares da nossa filosofia de investimentos aqui da Meu Patrimônio. Beleza? E também, né, agora que você já entendeu, né, os critérios que você precisa
ver que você precisa analisar, as variáveis que você precisa analisar antes de investir em um título de renda fixa de emissão privada ou de emissão também. A mesma lógica vai valer para emissão de títulos de emissão bancária. Agora que você já entendeu isso, você precisa montar a carteira. Então, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um card para você ver um vídeo que eu fiz sobre como montar uma carteira de investimentos. E lá também vou detalhar mais esse processo. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Lembre de deixar seu like. Se você não deixou, se inscreva no canal. Um grande abraço e vambora!